Você tem colocado seus sonhos no mundo? Você tem conseguido gerar seus projetos, as suas habilidades, aquilo que você veio trazer? Ou você tem focado eles dentro de você? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A mitologia é uma forma muito interessante da gente se aprofundar em questões que são questões humanas, não pertencem apenas a um determinado lugar, a uma determinada civilização, e não tem a ver apenas com questões religiosas daquele tempo, mas traz símbolos e questões que têm a ver muito com todos os lugares e todas as pessoas em todos os momentos, porque falam de problemáticas humanas. Hoje a gente vai analisar um mito grego, que é o mito de Urano e Gaia, para falar a respeito do quanto a gente está conseguindo bancar nossos sonhos e trazer eles à vida, trazer eles à luz. Urano e Gaia eram um casal primordial, da onde tudo surgiu. Na verdade, disse que um dos mitos de criação do universo da mitologia grega diz que no princípio era o caos, o todo indiferenciado. Todas as possibilidades, todas as expressões que o universo poderia tomar estavam ali emaranhadas, como um novelo de lã muito bagunçado. E a partir do caos, a primeira força que surgiu foi Eros. Eros, o amor, a ligação, a relação. E foi a partir de Eros que foi criada Gaia, a Terra. E Gaia, de dentro de si mesma, dos profundos do seu abismo, criou Urano. E Urano é, então, a representação do céu, enquanto Gaia é a representação da Terra. Esse casal vivia unido numa eterna dança, em eterna conjunção. E criava, a partir dessa relação, né, dessa conjunção, dessa junção desses dois opostos, que não estavam separados, criava, a partir disso, muitas forças instintivas primordiais, que eram os titãs. Os titãs, para os gregos, eram forças muito grandes da natureza, como os terremotos, os vulcões, os maremotos. Então, os titãs eram muito poderosos, estavam completamente ligados à natureza. Só que Urano era, até então, o princípio masculino dominante, né, e o único naquele momento, assim como Gaia era o princípio feminino. Então, Gaia por meio do princípio feminino, né, ela que cria, ela que dá a luz, ela que traz instintos, ideias, projetos, e o princípio masculino, que é Urano, é o responsável por colocar isso no mundo. É por meio da força do masculino que esses projetos podem vir, de fato, à luz, podem ser materializados na realidade. Urano, temendo ser destronado, ele simplesmente não deixa que esses projetos, que esses filhos, que esses titãs venham à tona. Então, ele vai enterrar esses filhos, ele vai enterrar os titãs dentro do ventre de Gaia e não deixa que eles nasçam. Gaia sofre muito com isso, porque ela começa a ficar recheada de todos esses filhos, de todos esses projetos, de todas essas forças instintivas dentro dela, que não podem ver a luz do dia, que não podem prosperar, que não podem existir no mundo por conta de Urano, porque ele assim não deixa, porque ele tem medo de ser destronado por um dos filhos. E aí ela que vai preparar um desses filhos, que é Cronos, para colocar um fim ao reinado tirânico do seu pai. E ela dá a Cronos uma foice, e é com essa foice que ele corta a genitália do pai e separa, então, o céu e a terra. Gaia não aguentava mais gerar filhos, gerar forças dentro dela que ela não poderia colocar no mundo. Então, a partir dessa cisão, a partir dessa separação, então, do casal primordial, da separação dos opostos, do princípio feminino, do princípio masculino, é que se cria o tempo. Cronos é o deus do tempo, e é só no tempo, na realidade concreta, que a gente pode materializar nossos sonhos. A partir daí, os titãs podem, então, vir à tona, vir à Terra, e eles começam a povoar essa Terra. Cronos, inclusive, é o primeiro que vai trazer seres para essa Terra, seres parecidos com seres humanos, mas essa é uma outra história. O que eu quero trazer aqui é justamente essa questão de quantas vezes nós, como Gaia, estamos recheados de projetos, de sonhos, de habilidades, de
coisas que a gente precisa trazer para esse mundo, que a gente pode trazer e materializar e transformar esse mundo e a nossa vida num lugar mais de acordo com a nossa essência, num lugar que tem mais a nossa cara. E quantas vezes a gente se pode e a gente não traz esses sonhos para o mundo, porque como Urano, a gente tem medo de onde esses sonhos vão nos levar. Eles podem completamente destronar aquilo que a gente acredita ser a nossa personalidade, eles podem causar uma revolução, uma transformação muito grande, não só no mundo à nossa volta, quanto dentro da gente. E esse é o medo, muitas vezes. Existe um tirano dentro de nós que a gente pode fazer uma correlação com o ego, que é muito importante, é por meio do ego que a gente coloca as nossas conquistas, que a gente materializa as coisas na nossa realidade concreta. O ego é muito importante, mas esse ego precisa ser flexível. Ele precisa lembrar que nenhum rei reina para sempre. Isso tanto é verdade no nosso mundo material, quanto é verdade dentro da nossa psique. Então, aquilo que nós somos, quem nós nos tornamos, precisa sempre morrer para dar lugar ao novo. Dentro da psique, tudo que fica entronado tempo demais acaba tiranizando a psique como um todo, acaba tiranizando a nossa vida. Então, a reflexão que eu quero trazer é quem dentro de você, que partes suas estão impedindo os seus sonhos de virem à tona? Que medo que você tem? Quais são os medos que você tem de materializar aquilo que você mais quer materializar no mundo? E eu comecei o canal com esse vídeo justamente porque é isso que tem me chamado. Os meus sonhos estão aqui, a minha psique está prenhe de tantos projetos, de tantas formas novas de ver o mundo e que precisam vir à tona. E eu tenho relutado bastante em colocar elas para fora, justamente porque dá muito medo, porque é muito diferente de tudo que eu fiz e de tudo que eu fui até agora. Mas Gaia dentro de mim confia no feminino, confia nas suas criações e sabe que pode trazer e pode materializar coisas que têm muito mais a ver comigo e estão muito mais alinhadas com quem eu sou nesse momento. Então, é a minha essência que eu estou colocando aqui e eu convido vocês para fazer o mesmo na vida de vocês.